Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, eu estou aqui no quadro Trello Público e observe que eu tenho dois cartões aqui na lista em progresso, tá? Um deles é o controle de fiado. Vamos abrir aqui o cartão para a gente dar uma olhada no que é que tem nele. Então lá no comecinho aqui foi definido, né, que ia ter o controle de fiado, então só tinha mesmo no cartão o título dele, tá? Controle de fiado, e eu fui colocando aqui alguns comentários, ó. Primeiro passo, vamos incluir um tipo de pagamento padrão chamado fiado, tá? Então na aplicação agora nós vamos ter esse tipo de pagamento padrão. Esse tipo de pagamento ele não vai poder ser excluído pelo usuário, tá? Então se nós viermos aqui, ó, em cadastros, tipo de pagamento, agora vai ter esse tipo de pagamento fiado, código 99. Tá? Ele vai ser cadastrado por padrão e ele não pode ser editado e nem excluído. Legal? Muito bem. Eu já coloquei lá na atualização para ele ser inserido no banco de dados automaticamente. Tá? Para realizar a venda com a opção fiado, o usuário deverá obrigatoriamente informar o cliente na venda. Então, por exemplo, eu vou iniciar uma nova venda aqui. Ó. Iniciei a venda, coloquei esse produto. Vou clicar para encerrar a venda, vou selecionar primeiro aqui o fiado, coloquei lá o fiado, cliquei em confirmar. Para o controle de fiado é preciso informar o cliente na venda, tá? Então, exatamente o que foi mencionado aqui, ó. Para realizar a venda com a opção fiado, o usuário deverá obrigatoriamente informar o cliente na venda. Então, o usuário ele vai ter que vir aqui, vai selecionar um cliente. Deixa eu selecionar um cliente aqui, pronto, só tenho esse cliente aí na base de dados. Quando eu for encerrar agora, que colocar o fiado aqui, aí sim ele vai conseguir encerrar a venda, tá? Muito bem. Daí, a criação da tabela cliente fiado para realizar o controle dos fiados dos clientes, tá? Então, lá no banco de dados, ó, eu criei a tabela cliente fiado. Essa tabela ela tem o ID do cliente, o ID da venda, tá? O valor pendente, a data do pagamento e a data do lançamento, tá? Então, com esses dados é possível já controlar aí os fiados de todos os clientes, tá bom? E é isso. Então tá. Você já viu então que para eu armazenar os dados do fiado tem um tipo de pagamento, né? E como é que eu faço para controlar os fiados dos clientes? Bom, para controlar os fiados dos clientes, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui, daí você pode criar uma opção fiado aqui em módulos, tá? Ou você, dentro do financeiro, pode criar uma opção aqui, controle do fiado, tá? Mas o que eu fiz foi o seguinte, ó, dentro de cadastros, cliente, no cliente eu coloquei aqui a opção dos fiados, tá? Então, o cara está procurando por um cliente, ele filtra aqui pelo nome do cliente, acha o cliente, clica aqui em fiados e encontra os fiados do cara, né? Então, por exemplo, esse cliente aqui em abril, tá? Ele realizou 3 compras e nessas 3 compras, as 3 ficaram com fiado, tá? Se eu vier aqui, eu vejo que ele ainda está me devendo R$20, né? De R$70 que ele comprou em fiado, ele já pagou 50, mas ainda está devendo 20, tá? Beleza. Como é que eu faço então para confirmar o pagamento? É só clicar em cima. Cliquei aqui, ele dá baixa no fiado do cara na hora, tá? Cliquei errado, é só clicar de novo e ele volta, o cara está devendo de novo, tá? Mas precisava ser um pouco mais complicado, mais complexo, precisaria de mais controle, precisa de um relatório. Então, se você precisar de tudo isso, aí você vai implementando de acordo com o que nós já ensinamos. Precisa de um relatório, nós já ensinamos como fazer relatório. Você vai lá e faz um relatório de fiado, tá? Mas essa tabela não está subindo com a sincronização. Você coloca ela para subir na sincronização, como nós mostramos com as demais tabelas. E por aí vai, tá? Agora é só você aplicar os conhecimentos que nós já ensinamos em outras partes do treinamento, em cima dessa ideia do fiado aqui, tá bom? Deixa eu mostrar então para você o que é que eu precisei fazer, né? Bom, a tabela no banco de dados eu criei, tá? Tabela cliente fiado. Então aqui, deixa eu vir aqui no VS Code, cliente fiado.
Aqui está o cliente fiado, ok? Então ele tem lá o ID do cliente, o ID da venda, o valor pendente, a data de pagamento e a data de lançamento. E dentro dele eu tenho um cliente fiado montado, onde ele traz o cliente fiado, o cliente e a venda, tá certo? Toda essa parte aqui, ó, toda essa classe foi gerada pelo gerador de códigos, tá? O que eu fiz aqui manual foi só esse pedacinho aqui do cliente fiado montado, tá bom? Pronto, então o primeiro passo é esse daí, criei esse cara. Depois, em database, fiz alguma coisa em database? Não, foi no, sim, fiz sim. Aqui em database eu tive que colocar na lista de tabelas o cliente fiado, né? Além do cliente fiado Dart, eu criei o cliente fiado DAO, né? Precisa, tá? Cliente fiado DAO, tá aqui ele. Legal? E lá no database, eu também coloquei na lista de DAOs, o cliente fiado DAO. Legal? Perfeito. Daí, no migração para esquema 5, eu adicionei a tabela cliente fiado. Deixa eu ver onde é que ela está. Criando novas tabelas, tá aqui, ó. Adicionei a tabela cliente fiado, tá? E pronto, essa aí é a parte da infra, para isso daí funcionar, né? Daí eu comecei a utilizar essa tabela. O primeiro lugar que eu utilizei essa tabela, né, foi no momento da venda, tá? Então, quando eu estou fazendo aqui a venda, não esquecendo, né, que eu também fiz uma alteração aqui em database. Eu inseri, ó, na migração para o esquema 5, um novo tipo de pagamento, tá? Que é o 99 fiado, tá bom? E lá em tipo pagamento persist page, deixa ele encontrar aí, pronto. Eu não deixo o cara editar se o código for 99, tá? Deixa eu procurar por 99 aqui. Tipo pagamento. Tá. Esse daí não é a página, né? Não é no persist, é no lista. Tipo pagamento lista page, aqui, ó. Tá? Se o ID for 1, que é dinheiro, e se o ID for diferente de 1 e diferente de 99, ele pode editar, tá? Se não, esse tipo de pagamento não pode ser editado ou excluído, tá? Então, o tipo de pagamento dinheiro e fiado não pode ser mexido, tá? Tentou entrar no dinheiro, não consegue fazer nada. Tentou entrar no fiado, ele também não consegue fazer nada. Pronto, então fiz essa alteração. Já tinha do dinheiro, tá? O if era só em cima desse cara aqui, ó. Eu coloquei agora o if para o 99, que é o código do fiado. Foi definido aqui, vai ser o código do fiado e vai ficar sendo esse, tá? Será que vão ter outros tipos de pagamento? Outros, sei lá, 98 tipos? Acho que não, né? Tá? Então eu coloquei logo ali 99, que certamente não vai chegar neste número aí. Feito isso, então, nós partimos para a venda, né? Então aqui na venda, no caixa em si, nenhuma alteração, tá? A venda continua sendo a mesma, tá? No encerramento da venda, agora vai aparecer o tipo de pagamento fiado. Por quê? Porque nós inserimos esse tipo de pagamento automaticamente, né? Quando o cara insere esse tipo de pagamento, se não tiver cliente, ele reclama, tá? Para o controle de fiado, é preciso informar o cliente na venda. Onde é que está essa verificação? Tá no efetua pagamento page, tá? Vamos procurar por fiado aqui. Aqui, ó. Lá no confirmar, beleza? Eu vou verificar. Peço para atualizar os totais. Aí tem aqui um passou fiado, ó. Esse confirmar foi alterado, tá bom? Daí no total fiado eu chamo um método chamado verificar fiado. Esse método, vou pressionar F12 aqui, ele está aqui embaixo, ó, tá? Eu vou na lista de pagamentos, verifico se na lista de pagamentos tem o fiado, pego o valor total do fiado e jogo aqui, ó, tá? E eu retorno esse valor do fiado aqui para cima,
Legal? Então ele pega o valor do fiado aqui, ó. Se o valor do fiado for maior do que 0, o que ele faz? Ele verifica se o cara selecionou o cliente na venda. Se ele não selecionou, está nulo, então eu mando uma mensagem para ele lá, ó, para o controle de fiado é preciso informar o cliente na venda, tá? Agora, se ele tem fiado, né? O total do fiado é maior que 0. Se ele colocou o cliente na venda, o que é que eu faço? Eu instancio um cliente fiado com ID nulo, jogo o ID da venda atual, jogo o total do fiado que eu peguei aqui em cima, jogo a data da venda, o ID do cliente nessa nova instância e chamo o método inserir, ó, tá? Insiro esse cliente fiado no banco de dados e jogo aqui o passou fiado true, tá? Então se ele passou fiado true, aí sim eu verifico se ainda existe o parcelamento, porque é na verificação do parcelamento que eu vou fechar a minha tela depois, tá? Isso aqui já existia antes, eu não vou explicar novamente, tá bom? Perfeito. Então, selecionei o cliente, ele vai passar, vai persistir o fiado no banco de dados. Legal. Agora vem o momento em que nós vamos verificar quanto é que o cara está devendo, né? Que é naquela tela lá do controle de fiado, tá? Aquela tela, o gerador de código lá também gerou para mim, tá? E eu apenas fiz ali algumas alterações para que ele exibisse dados de outras tabelas, né? Por isso que eu criei o cliente fiado montado, tá? Deixa eu cancelar isso aqui. A tela criada foi a cliente fiado lista page, tá aqui ela, tá? Essa tela cliente fiado lista page é essa que eu vou entrar aqui agora, ó. Lá no cadastro, cliente, fiados, pronto, é essa aqui, tá? Fiados do cliente, e aí vem aqui o nome do cliente em cima, daí tem os totais dele aqui em cima, tá? A lista do que ele está devendo, com base na tabela cliente fiado, né, no banco de dados, certo? O ID da venda vem da tabela cliente fiado, a data da venda vem lá da tabela da venda, por isso que eu criei o cliente fiado montado. O valor da venda vem também da tabela da venda, né? Veja que aqui, ó, essa venda aqui foi R$100 e ficou 50 de fiado. Isso pode acontecer? Pode, né? O cara ele pode fazer uma compra da seguinte maneira aqui, ó. Vai comprar esse produto 2, por exemplo, tá? Então ele leva 3 produtos, dá 105. Deixa eu identificar logo ele aqui, que é para ele não reclamar depois que eu não selecionei o cliente. Eu vou encerrar a venda. Esse cara, eu tenho 50 conto para te dar, não tem problema não. Você me dá os 50 agora e me dá o restante depois. Ficou 55 de fiado. Fechei, tá? Quando eu for lá no controle do fiado, ó, eu vou ter essa venda aqui. Qual foi o valor dela? Foi 105. Esse valor 105 está armazenado na tabela de fiados? Não, não está armazenado aqui. Aqui está só o valor pendente. O que está armazenado aqui é o ID da venda. E é assim que eu chego no valor da venda, tá? Porque no cliente fiado, eu criei esse cliente fiado montado. É com ele que eu estou trabalhando, ó. Tá? Vem o cliente fiado, vem o cliente e vem a venda. Tá bom? Beleza, então tá aí. O cara comprou 105, ficou devendo 55, só tinha 50, tá? No outro dia ele veio, o cara tá aqui, ó. Pega aí os 55. Fui lá, dei baixo, tá? Se no outro dia ele viesse, bicho, eu tenho R$20 para te dar, vou ficar te devendo 35. Não tem como fazer isso aqui, tá? Existe essa situação? Claro que existe, né? Mas aí é você quem vai implementar, tá bom? Que é uma situação mais simples. O cara veio, pagou, deu baixa, pronto, tá? Não tem baixa proporcional, baixa parcial, melhor dizendo, não existe baixa parcial nesse sistema aqui, tá? Pode ser melhorado? Sem dúvida, né? Pode ser colocado, nós podemos implementar vários outros requisitos aqui para ele ficar perfeito ou perto da perfeição, tá? Mas aqui já funciona, tá bom? Outro detalhe, ele só filtra pelo mês, né? Ah, poxa, mas eu queria que mostrasse os fiados de janeiro até abril. Aqui não tem como. Mas é só você colocar aqui a data inicial e a data final. E aí filtra por data, período de data, né? E vai funcionar, tá? Já mostramos também como fazer isso daí. Fica mais legal, fica melhor assim. Se for por período de data aqui embaixo o filtro, tá? Mas implementamos dessa maneira, filtrando pelo mês e pelo status do pagamento. Esse status aqui é importante ter, hein? Só que o cara tá devendo, aparece ali, ó. Só o que ele já pagou e todos.
Normalmente o cara vai usar isso aqui, né? Ah, bicho, tá devendo 50 conto. E aí, vai pagar? Pagou? Sumiu. Por quê? Porque tá só filtrando o apagar. Agora ele vai aparecer em todos, tá? E esse clique aqui, que é o mais diferente que tem aqui, né? Nós não tínhamos feito isso daqui ainda. Esse clique aqui é o seguinte, ó. Nessa tela do cliente fiado, deixa eu trazer ela de novo aqui, cliente fiado lista page, ó. Quando o cara ele clica no item, eu chamo atualizar dados fiado. Normalmente nós vamos para a tela de persistência, quando o cara clica em cima do registro, né? Nós temos um método aqui, sei lá, acessar a tela de persistência, eu não lembro qual é o nome deste método que nós colocamos, mas é um nome padrão. Deixa eu acessar aqui um outro qualquer. Cliente lista page. Pronto, é detalhar cliente, né? Então é detalhar cliente, ou então detalhar fornecedor, é detalhar alguma coisa que a gente coloca. Ele vai para a tela de detalhe, que na verdade vai para a tela de persistência, né? Legal? Beleza. Então aqui, voltando no cliente fiado lista page, nós temos agora o método atualizar dados fiado. O que é que esse método faz? No lugar de ele navegar para outra página, ele faz o seguinte, ó. Ele verifica se a data de pagamento é igual a nula. Se for igual a nula, como é este caso aqui, ó, ele coloca a data atual na data pagamento e altera o cliente fiado do cliente fiado mutado, tá? Então ele apenas coloca a data atual e deu, ó, tá? Agora, se a data não for nula, que é esse caso aqui de cima, o que é que ele vai fazer? Ele instancia um novo cliente, pega todos os dados que está dentro de cliente fiado, pertencente ao cliente fiado montado, mas ele só não passa o valor da data de pagamento, ou seja, ela fica nula, tá? E aí ele altera esse cliente fiado novo aqui. Ah, mas por que você não fez com um copy with aqui embaixo? Porque você instanciou um outro objeto. Porque nessa versão do more que eu estou utilizando aqui, tá? O copy with eu não posso passar um valor nulo para ele, tá? Tem uma versão mais recente aí do more que nós podemos passar um valor nulo para ele, mas dessa maneira aqui, ó, value null, e aí ele vai entender o que é isso, tá? E para ele entender isso, nós temos que gerar as classes de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Então, como isso aconteceu apenas neste caso aqui, eu não mexi com essa parte, não vou passar esse valor nulo, só estou simplesmente instanciando um outro objeto e passando os dados do objeto anterior para ele, e pronto, altero ele sem a data de pagamento. E aí a data de pagamento vai nula, que é o que está acontecendo aqui, ó, tá? E é isso que tem de mais diferente. O resto dessa tela aqui, né? Como filtrar pelo mês, como filtrar pelo status, como colocar os totais aqui em cima. Tudo isso aqui você já viu em telas anteriores, eu não vou entrar no mérito de explicar isso aqui novamente, tá bom? Retornando então para o Trello, este cartão eu vou movimentar para cá, controle de fiado, tá? Daí nós temos esse cartão teto de compra que tem a ver com o fiado, ó. O colega colocou assim: vi que tem um cartão aberto de controle de fiado, se não me engano. Caso seja implementado, adicionar o teto de compra para o cliente. Caso queira também ser apenas desbloqueado, caso queira vender acima do teto com senha do gerente na versão premium. Ou até mesmo bloqueio de venda de fiado para o cliente. Pronto. Então o que o colega sugeriu aí foi criar um campo fiado valor teto, né? Veja que ele sugeriu há um tempo, eu passei aqui para o quadro Trello público em janeiro ainda, tá? E aqui, ó, no dia 12 agora eu coloquei esse comentário. Criado campo fiado valor teto. Então na tabela do cliente, nós temos agora um campo chamado fiado valor teto. Tá aqui ele, ó, tá? Lá no database, aliás, não é nem no database, é aqui no migração para o esquema 5. Na migração para o esquema 5, eu adicionei aqui um campo, tá? Vamos ver onde é que ele tá.
tá aqui, ó, tá? Adicionada a coluna fiado valor teto. Dentro de cliente, tem a coluna fiado valor teto. Por conta desse novo campinho, eu pedi para o gerador de código gerar de novo essa classe aí para mim, tá? Porque esse fiado valor teto, ele começa a se espalhar aqui pela classe, né? Não adianta só colocá-lo aqui em cima, tá bom? Ele aparece em vários outros lugares, ó, tá? A gente precisa pedir ajuda aí para o gerador de código, tá? Coloquei ele lá dentro do der, né? E pedi para ele gerar, tá? Coloquei no der, fiz a sincronização com o banco de dados, executei o gerador de código, pedi para ele gerar de novo essa classe e coloquei ela aqui, tá? Quando você for fazer isso, né, você tem só que ter atenção se essa classe que você está trabalhando tem algum montado dentro dela, tá? Por exemplo, o cliente fiado, esse aqui, né? Digamos que você coloque mais uma coluna nele, lá no banco de dados. Aí você executa o gerador de código para gerar essa classe de novo. Tem que ter só cuidado para você copiar isso aqui, ó, tá? E depois colar aqui de novo, tá bom? Você vai precisar desse cara montar isso aqui, o gerador de código não gera, tá? Esse que a gente gera só para algumas classes quando a gente precisa. Então pronto, o cliente agora tem esse campo, né? O campo fiado valor teto. Daí ele sugeriu aqui, o colega, né, ó, que a venda podia ser bloqueada, enfim, qual é o critério para esse valor do teto? Isso daí eu vou deixar com você, tá? O campo já está lá. Como é que você vai definir isso daí? O valor do teto do fiado do cara é R$500. E na compra que ele está fazendo agora, você vai lá no banco de dados e pesquisa que ele já está devendo, sei lá, 490 e a compra deu 50. Então vai estourar o teto dele. Aí você bloqueia a compra dele, tá? Então é fácil de implementar. Se é que você vai bloquear isso daí, essa parte vai ficar com você, tá bom? Então eu vou passar esse cara para pronto, tá? E agora, né, para nós concluirmos aqui o nosso sprint, nós temos o SAT e temos a finalização do módulo Food. Ficaram algumas coisas lá pendentes para nós finalizarmos, tá? Eu vou trabalhar em cima do SAT primeiro. Você vai ver que o SAT de São Paulo é quase a mesma coisa do MFE do Ceará, tá? Os dois são SATs aí, tá bom? Então é o próximo passo. Vamos trabalhar em cima disso daqui. Terminou isso daqui, eu vou gravar algumas videoaulas, sem dúvida, para mostrar o que foi implementado. E depois a gente conclui aqui o módulo Food, né? Faz o complemento do módulo Food. E pronto, conclui aí o Pegasus PDV. Esperamos concluir tudo isso até o final deste mês. Provavelmente vai dar certo, se não der, vai atrasar aí alguns dias. Mas enfim, este é o caminho, tá? Concluiu esses 4 cartões aqui, nós terminamos o Pegasus PDV, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida em relação ao controle de fiado, você pode abrir um ticket de suporte aqui no Trello, que no seu quadro Trello, no caso, né? Não nesse aqui, que esse aqui é o quadro público, lá no seu quadro Trello, que nós estaremos lá postos para te ajudar, tá bom?